Se eu trabalhar apenas com 8 ativos, mirando carteira previdenciária, eu não estaria em uma margem de risco muito grande? Considera trabalhar com fundos imobiliários junto com ações de longo prazo? Excelente pergunta. E aqui tem uma resposta que eu sei que não é a realidade para muita gente. As pessoas não conseguem entender o que eu vou falar aqui, mas faz um certo esforço. Vamos lá. Fundo imobiliário, pessoal, é renda variável. Para vocês terem uma ideia, a AgroGalaxy quebrou, muitos fundos, muitos fiagros tiveram queda porque tinha dívida com AgroGalaxy. Se uma empresa sai de um prédio importante, não sei o que, de um fundo imobiliário, e por aí vai. Então, isso é renda variável. Isso não é renda fixa. As pessoas acreditam que fundo imobiliário, ou pelo menos têm a ideia de que fundo imobiliário é renda fixa, porque tá ali, todo mês, paga um quer, não sei o que e tal. Isso aqui é mais seguro. Cara, não é assim. Tudo bem, fundo imobiliário é menos risco que uma ação. Porém, o fundo imobiliário carrega risco, tá? Entendido isso? Vamos lá. Trabalhar só com 8 ativos não estaria com uma margem de risco muito grande? Essa pergunta é excelente, porque me faz raciocinar da seguinte forma. Digamos que o Neves vai montar uma carteira de previdência, tem 100 mil reais para fazer essa carteira de previdência. E ele fala o seguinte, vou pôr 50% em renda fixa e 50% em renda variável. Esse 50% em renda variável, eu vou diversificar ele. Não vou pôr 8 ativos igual o Gustavo fala, não. O cara não sabe nada. Eu vou fazer com uns 30 ativos. E eu vou pôr ações Estados Unidos, ações Brasil, ações Estados Unidos, fundos imobiliários. Vou pôr ali um percentualzinho em criptomoeda, porque se esse negócio disparar, eu posso ficar rico, ganhar um dinheiro. Aí você monta aquela carteira diversificada com 50% do seu patrimônio. Você colocou em renda variável, em risco, tá? Beleza. Agora, se eu te disser o seguinte, ô Neves, ao invés de você pôr 50%, 50%, por que você não põe 70% em renda fixa e só põe 30% em renda variável? Mas ao invés de você colocar 30 ativos, põe só 8 ativos. Eu não diminuo o teu risco também? Aí você fala assim, não, mas 8 ativos eu estou concentrado. Tá, mas ao invés de você pôr meio a meio, você está 70-30. Eu não diminui o teu risco, cara? Diminuí. Só que eu diminui o teu risco lá na alocação macro. E esses 8 ativos, que tem só agora uma representatividade de 30%, qual é o objetivo deles? É multiplicar. É dar uma pancada. Aí, tu não vai brincar de fundo imobiliário que 99% perde para o CDI. 99%. E ó, todo dia chegam uns nomes de fundo imobiliário para mim. Dá uma olhada nesse fundo aqui, o que você acha? Aí eu vou, primeira coisa, pego os últimos 5 anos, comparo com o CDI. 99% perdem. O que ganha? A HGLG ganha. Ah, quanto mais de CDI? 30% a mais de CDI. Olha que graça, né? 30% a mais de CDI. A maior parte dos fundos imobiliários. E isso reinvestir nos dividendos. Agora imagina tu, sem reinvestir o dividendo, todos perdem. Todos. Agora imagina tu aposentou, aí vai usar o dividendo que o fundo imobiliário paga lá na frente, só que você está destruindo o teu dinheiro, está perdendo poder de compra. Por quê? Porque o fundo imobiliário não vai valorizar. A cota não vai valorizar. Você só vai receber aquele quer. Que é o mesmo de que você multiplicar o teu dinheiro e vender ali 15 mil. Mesma coisa. Ah, vender aqui 15 mil, não paga imposto, complemento minha renda. Então, voltando aqui, você dilui risco não é só tendo 287 ativos na carteira. É na tua alocação macro. Ali é o principal fator de risco que tu corre, cara. Porque veja bem, se dentre os 8 ativos, tu depara, por exemplo, com uma Ambipar, que quem me acompanha sabe que eu gostava do case, minha última compra em Ambipar foi a 9,32. O papel está 140. Aí eu te pergunto, Neves, imagina se você tivesse só 30% em um único ativo, Ambipar, e os outros 70% na renda fixa. Você teria feito muito mais dinheiro do que tivesse meio a meio, ok? Dividido lá em 30 ativos. Então, pessoal, entenda uma coisa. Risco, você dilui risco na alocação macro. Por quê? Matematicamente, passou do 15º ativo, faz a menor diferença para diversificar risco. Matematicamente falando, já era. Então, 8, 15, mais do que isso, já era. Você não está diversificando risco. Tá? Por quê? Porque é matemático. Né? Não dá, com a matemática a gente não consegue brigar. Tem gente que briga ainda, mas não consegue brigar. Ok? Então, para fechar aqui, no longo prazo, outra coisa, você só vai multiplicar dinheiro se concentrar e correr risco. Imagina, Neves, você chega lá pro Steve Jobs na garagem dele, construindo a Apple, tu fala assim, cara, você tem certeza que vai colocar todas as suas fichas nesse negócio de computador aí? Não é melhor tu comprar também uma locadora de carro, fazer um investimento numa entrega de alguma coisa, entrega de pizza à noite, só para pegar um qualquerzinho,
monta mais umas 3 empresas aí em coisas distintas. Você acha que a Apple seria a Apple? Mesma coisa que você poderia falar para o Bill Gates, seria a Microsoft? E o cara da Amazon, lembra? Quem nunca viu aquela foto dele num birozinho? Lembra? Fuleiro. Imagina você chega para aquele cara lá, os youtubers de hoje falariam para ele, tu vai investir 100% nisso aí? Por que tu não compra um pouquinho de criptomoeda, investe um pouquinho no Brasil, na China, hein? Monta uma outra empresa, mais umas 3 pelo menos, e à noite não trabalha nisso não, cara, vai entregar pizza. Como é que você vai pagar as contas? Cara, você tá errado, vai pôr todas as fichas aí. Eu tô satirizando, que é para você entender que você só vai multiplicar dinheiro quanto mais concentrar. Se você não concentrar, não vai multiplicar dinheiro. Fato, cara. É fato. É fato. Isso é matemática, tem jeito, cara. Não tem como brigar com isso. Então eu fico vendo esses vídeos, o cara tem pouca grana. Aí eu tenho R$1.000, como você investiria? E, cara, é padrão, né? É padrão. Todo mundo fala assim, desses R$1.000, eu separaria 30% para uma reserva de emergência, eu colocaria, depois desses 70%, eu faria uma carteirinha, tinha um pouquinho de cripto, um pouquinho de ETF, investiria lá no exterior, um pouquinho de fundo imobiliário. Cara, essa sua opinião para o cara, você está decretando o INSS para ele. E vê lá se o INSS vai conseguir te sustentar, porque a carteira que eu estou te falando não vai te sustentar, cara. Mas não vai mesmo. Agora, imagina, eu não me lembro onde, não sei se foi aqui na Super Quarto, um aluno, ele falou assim, professor, eu tenho 20 mil, como você investiria? Eu falei assim, qual a sua idade? Ele, 21 anos. Você mora com seus pais? Moro. Eles pagam suas contas? Pagam. Você trabalha? Trabalho. Eu falei assim, cara, pega esses 20 mil, compra 3 empresas. Pronto. 20 mil, 21 anos, trabalha, o pai sustenta. Eu ainda brinquei, mas conversa com seu pai que você vai fazer isso, porque se der algum BO de saúde, não sei o que, se ele banca tudo pra você, tá? Ainda falei assim, porque às vezes o pai não quer, né? Combina com os russos. Porque é isso, seu pai vai garantir sua saúde, alimentação, não sei o que. Cara, pega esses 20 mil, meu irmão, monta uma carteira. Cara. Escolhe 3, 4 empresas, monta uma carteira e vai acumulando esse negócio. Eu tenho certeza que lá pelos seus 45 tu tá aposentado. Só assim. Agora, outro ponto para a gente fechar a pergunta do Neves, que é excelente. Outro ponto. Essas 8 empresas, você tem que tomar conta com muito cuidado. Porque esse youtuber que fala para você ter cripto, não sei o que, blá, 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 investir em Singapura, Estados Unidos, o que tal, esse cara não analisa isso tudo. Primeiro que ninguém tem tempo para isso. Segundo que ninguém tem conhecimento para isso. Não existe esse profissional que entenda de mercado Brasil, mercado americano, criptomoeda, fundo imobiliário. Esse cara não existe, meu. É uma equipe. Beleza. Então tá. Então eu acompanho uma equipe que entrega essa análise para você. Agora, se é você que vai tomar a frente desse negócio, você não vai conseguir analisar, acompanhar isso tudo, não. Obrigado pela pergunta, Neves.